O STJ suspendeu todos os processos envolvendo RMC, a reserva de margem consignada, e nesse vídeo aqui eu quero comentar as possíveis consequências desse julgamento, porque quando o STJ suspende esses temas, é para definir como esses temas serão julgados a partir de agora. As consequências disso, por que aconteceu e as minhas expectativas também, além de dar algumas outras explicações. Certo? Antes da gente prosseguir, se você chegou nesse canal agora, esse aqui é o primeiro vídeo do canal. Meu nome é Felipe Furtado, eu sou advogado, atuo principalmente na advocacia previdenciária e bancária também pró-consumidor, ou seja, contra os bancos. Então esse é um tema que me interessa bastante. E a ideia aqui do canal é justamente pegar esses temas mais atuais a respeito do direito previdenciário e do direito bancário também e trazer discussões, explicações, algo que vai realmente fazer sentido impactar a vida das pessoas, para entender melhor esses temas, porque às vezes a gente vê essas reportagens e simplesmente não entende do que se está falando. Então a minha ideia é trazer uma visão diferenciada, uma tradução desses temas para a linguagem cotidiana, para que todo mundo possa entender esses temas e entender o que está acontecendo no judiciário brasileiro a respeito desses temas aqui. Então, vamos começar. Primeiro, o que é o RMC, a Reserva de Margem Consignada, que trata sobre esse tema que o STJ suspendeu. A Reserva de Margem Consignada nada mais é do que um crédito para quem possui benefícios ou então aposentadoria, É como se fosse ali um consignado realmente, só que ele é como se fosse um consignado, mas funciona como um cartão de crédito. E qual que é o problema disso, Como as pessoas têm esses benefícios, seja pensão, seja aposentadoria, são benefícios que tendem a se estender durante um bom período de tempo, porque quem é aposentado não perde a aposentadoria, quem é pensionista também tende a receber o resto da vida. Então é uma relação de longo prazo que os bancos e também essas financeiras vão ter com essas pessoas. Então essa reserva é um limite garantido que essas fintechs e bancos dão para esses pensionistas ou beneficiários de aposentadoria. Só que qual é o grande problema disso daqui? O que vem acontecendo é que esse RMC, essa reserva de margem consignada, eles vêm sendo descontados no benefício da pessoa, só que a parcela que é determinada lá é uma parcela que vai pagar sempre o mínimo daquela fatura. Então a pessoa às vezes nem sabe que está com aquele dinheiro sendo usado, eles colocam lá sem a pessoa pedir ou saber, e como paga só o mínimo, é uma dívida que ela vai se esticando ao longo do tempo e nunca acaba. Isso tem gerado diversos processos. Advogados que atuam na área bancária têm entrado com vários processos, porque o que acontece? A gente recebe o cliente, a gente identifica que existe, por exemplo, algum empréstimo fraudulento lá no nome dele de alguma instituição financeira ou de alguma fintech, alguma coisa. Aí, na hora que a gente vai perguntar para o cliente, a gente pergunta, olha, tem um RMC aqui, é como se fosse um cartão de crédito. Você pediu esse cartão? Geralmente o cliente fala, não pedi. Aí a gente explica para ele, olha, ele está sendo usado, tem um limite de tanto aqui que está na sua conta e está sendo descontado tanto todo mês. Você sabia disso? Não sabia. O que acontece também às vezes é que a pessoa acha que está contratando um empréstimo consignado, quando na verdade estão dando para ele um RMC. Então a pessoa está ali contratando, achando que vai pagar 2 anos, 3, e aí passa de 4 anos, passa de 5, ela ainda está pagando. Então a pessoa tem a sensação de que é uma dívida que nunca acaba. Isso porque não existe uma clareza na hora de apresentar esse instituto para as pessoas. Essas fintechs, às vezes até por meio digital, empurram de qualquer jeito lá para o pensionista ou então para o aposentado. A pessoa contrata achando que está sendo um empréstimo e na verdade está sendo esse cartão de crédito aí. E a pessoa nunca acaba de pagar, porque como é o mínimo da dívida, a dívida vai se mantendo, Ela vai gerando mais juros, etc. Sabe como é que funciona o cartão de crédito? Se você não pagar certinho o valor, a conta praticamente não diminui. E isso aí tem gerado diversos processos na seara civil brasileira, na seara do consumidor. E aí os advogados precisam ajuizar, às vezes, mais de um processo por cliente. E isso está inchando ainda mais o judiciário. E aí, claro que cada caso é um caso, cada caso tem seus pormenores. E como está chegando isso demais para o judiciário e está tendo recurso e tudo, o STJ suspendeu todos esses temas. Para quem não sabe,
quando existe um tema assim relevante que tá tendo muita demanda, que está tendo muito ajuizamento de processos e não existe uma clareza ou pelo menos uma convergência de como decidir a respeito daquele assunto, o STJ às vezes suspende o tema e aí eles vão decidir como aquele tema vai ser julgado a partir de agora. Basicamente eles falam assim, olha, peraí, juízes, parem de decidir a respeito desse tema, que a gente vai definir aqui critérios objetivos e claros para vocês decidirem a partir de agora. É isso que está acontecendo. Recentemente, né, na data que eu estou postando esse vídeo aqui, foi suspenso pelo ministro Dias Toffoli as questões lá envolvendo processos de companhia aérea. Quem processou lá a companhia aérea por caso fortuito, por extravio de bagagem, danos morais, etc. Os processos estão todos suspensos e aí está andando devagar, eles suspenderam uma parte dos processos. Quem entrou por um motivo vai continuar, quem entrou por outro não vai poder. Estão definindo qual que é o código certinho que vai julgar esse tipo de processo. Enfim, não é o tema aqui do vídeo, mas só para vocês entenderem, isso não é nada de outro mundo. Isso acontece, vem acontecendo na verdade no Brasil até com uma certa frequência. E acabou que chegou aqui no RMC. Quem ajuizou, né, algum processo dessa natureza, né, quem é cliente aí de algum escritório de advocacia que o seu advogado ajuizou um processo lá de RMC, porque está descontando no seu benefício, etc., não quer dizer que o processo não existe mais. Ele está suspenso, ele está paralisado. Depois que o STJ decidir como é que vão ser os critérios, né, os juízes vão retomar para julgar esses processos. Os que foram decididos antes dessa suspensão, já está gerando efeitos. Está tudo certo, eles vão continuar de acordo com as sentenças anteriores. Os que vão ser decididos depois, né, eles vão ter que obedecer esses critérios que vão ser definidos no STJ. É assim que vai funcionar. Então, o que se espera desse julgamento é que, a partir de agora, existam critérios claros, por exemplo, de como que o banco vai comprovar se o cliente tinha ou não ciência de que aquilo era um RMC, né? Que aquilo era um crédito e não era um empréstimo consignado. Porque uma das maiores discussões nesse caso é se o cliente sabia ou não que ele estava contratando, né? E trazendo aqui para a realidade, a maioria das vezes o cliente não sabe, né? São pessoas que não têm muito acesso à informação, às vezes, infelizmente, são pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar, às vezes são pessoas semi-analfabetas, né? São agricultores, são aposentados, pessoas acima de 60 anos, 70, que às vezes não têm aquele discernimento, não têm aquele contato com tecnologia, né? Como eu comentei, não conseguiu estudar muito e acha realmente que é um empréstimo consignado. Não está entendendo que aquilo ali é como se fosse um cartão de crédito. Às vezes nem entende como é que funciona o cartão de crédito. Então, esse é um dos principais pontos que a gente discute nesse tipo de ação. Então, isso impacta diretamente num critério do Código de Defesa do Consumidor, que é a informação clara para o consumidor, né? Quando a gente vai para o judiciário levar esses casos, a gente categoriza os clientes como consumidores, né? A relação bancária, ela é uma relação de consumo, porque o banco, ou essas fintechs, etc., né, eles estão oferecendo um serviço e quem tem a conta, né, quem tem o cartão, é um consumidor e deve ser tratado. E um dos princípios do Código de Defesa do Consumidor é o princípio da informação. Você tem que saber exatamente o que está acontecendo, você tem que saber exatamente o serviço que está consumindo, exatamente a mercadoria que você está comprando. Nesse caso, é um serviço. Então, esse conjunto de fatores ainda vai definir também se esses contratos podem ser considerados abusivos, certo? Por quê? Por conta dessa questão da informação, e isso impacta diretamente do cliente saber a taxa de juros, como funciona o pagamento, né? Exatamente o que ele está contratando. Então, tudo gira em torno da questão da informação nesses casos aqui. E aí, ainda tem um outro fator, trazendo aqui para a realidade agora de quem atua nessa área, que é o seguinte: hoje em dia, ainda acontece um fenômeno que em relação aos advogados, ou melhor, contra os advogados, que juízes estão decidindo, né? E também existe meio que um lobby ali de advogados que atuam a favor do banco, na defesa do banco,
de querer condenar os advogados que ajuizam essas ações, né, não apenas do RMC, mas também de empréstimo fraudulento, etc., no que a gente chama de lide temerária, litigância predatória, litigância de má-fé. Tem alguns nomes aí que se utilizam que basicamente querer dizer que os advogados desses clientes, né, estão acionando demais o judiciário, né, estão ajuizando processos mais do que deveriam, né? E isso acaba inflando o judiciário. Lógico que esse é um instituto que existe, né? É lógico que a gente sabe que um ou outro advogado deve fazer isso, mas quando a gente traz para a parte bancária, para a realidade de quem advoga e milita na advocacia bancária, a gente percebe que isso aqui é uma falácia, né? Isso aqui é uma mentira, para ser bem mais claro. Porque assim, vamos para a questão lógica. Vamos lá. Eu sou advogado, eu estou atendendo aqui um cliente e eu percebo que ele tem 10 fraudes na conta dele. E não achem que isso aqui é um exagero, tá? Já atendi clientes no escritório anterior que eu trabalhava que já tiveram 15 fraudes, 20 fraudes. 10 fraudes com um único cliente é uma coisa assim, razoavelmente possível, tá? Não é exagero da minha parte. Então vamos lá. Imagine que aconteceram 10 fraudes aqui com o cliente. Cada fraude sendo um contrato diferente, tendo RMC, tendo contrato fraudulento, né? E eu nem estou entrando aqui na questão do golpe do Pix, golpe do falso advogado, estou falando apenas de fraude dentro da conta bancária. E só falando a respeito do beneficiário do pensionista, tá? Só em questão de auxílio ou benefício previdenciário. Beleza, chegamos lá no consignado e identificamos 10 fraudes. Cada fraude é um contrato diferente. Cada contrato diferente é uma ação diferente. Então, esse cliente serão 10 processos. Se eu tenho 10 clientes, o que não é muito difícil, com 10 fraudes cada um, são 100 processos que eu vou ajuizar com 100 clientes. E aí, o advogado do banco vai, acusa, e alguns juízes decidem isso sem nem mesmo o advogado do banco pedir, que os advogados dos clientes estão agindo com litigância predatória, né, litigância temerária, e seja qual for o nome que eles estão utilizando aí, porque está ajuizando o processo demais e está inflando o judiciário. Meu amigo, é uma questão lógica. O advogado do cliente só vai ajuizar 10 processos se existirem 10 fraudes. Então, se a gente está ajuizando 10 processos por mês, 100 processos por mês, 10 processos por cada cliente, é porque o banco deixa acontecer 10 fraudes em cada cliente. 100 fraudes com 10 clientes, 200 fraudes com 20 clientes. O advogado não teria necessidade de entrar com 100 processos com 10 clientes se o banco não deixasse acontecer 100 fraudes, 200 fraudes. Isso por baixo dos que chegam até o advogado e que procuram a justiça. Alguns nem sabem que existem fraudes na conta. Alguns percebem, mas preferem pagar. Alguns percebem e não procuram advogado. A gente está falando só de uma parcela de um funil que chega até o advogado e vai até a justiça. Então isso aqui já é um número reduzido. Percebam, se o banco colocasse critérios objetivos de proteger a conta desses clientes, de não deixar a fraude acontecer, o cliente não ia chegar até os advogados e o advogado não ia precisar acionar o poder judiciário. É um lobby, é uma falácia muito simples de ser descaracterizada, de ser vencida, de ser refutada. Então perceba, isso aqui é um lobby bancário muito simples de ser refutado, tá? Então a minha expectativa é que o STJ vá pelo bom senso e julgue de maneira correta, né? Crie critérios objetivos para a gente conseguir ter uma resposta mais rápida, mais imediata e criar segurança jurídica nesses casos. A minha expectativa é essa. Então, como eu comentei, esse aqui foi o primeiro vídeo do canal. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou me esforçar bastante para responder. Se tiver alguma sugestão para outro vídeo, de alguma dúvida que você tem, comenta aqui, quem sabe é uma dúvida de outras pessoas, eu faço um vídeo a respeito, tá? A ideia é ter uma frequência aqui, pelo menos de um vídeo a cada 2 semanas ou um vídeo a cada 1 semana, tá? Então a participação das pessoas nos comentários é fundamental. Muito obrigado a todo mundo que chegou aqui nesse vídeo, que assistiu até o final. Não se esqueça de curtir o vídeo, comentar o que você achou, mandar para alguém que tem algum processo dessa natureza ou alguém que você acha que essa informação vai ser pertinente. Um grande abraço, até o próximo vídeo.